Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Jeremias capítulo 42. Abra tua Bíblia porque a minha já está aberta. Hoje nós vamos meditar no capítulo 42 e também no 43 porque tratam do mesmo assunto. Preste muita atenção no versículo de número 2, capítulo 42. E disseram a Jeremias, o profeta, apresentamos-te a nossa humilde, presta atenção, humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus para nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restam uns poucos, como vês com seus próprios olhos. Versículo 3, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta, já vos ouvi e eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou te declararei, não vos ocultarei nada. Então, quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei assim, uau, meu Deus, depois de duras lições, eles aprenderam a andar no caminho. Porque o tempo todo Jeremias estava profetizando e ninguém acreditou, até que a Babilônia veio e invadiu Jerusalém. Então naqueles momentos eu falo assim, realmente Jeremias é um homem de Deus. Infelizmente, depois que foram destruídos, Jeremias é um homem de Deus. Mas lembra que eu te falei no capítulo anterior que Gedalias, primeiro governador, não quis dar ouvido, Quando ele soube das ameaças de morte, em vez de procurar o profeta e uma direção, não procurou e morreu. Mas agora Joanã, os poucos que ficaram na terra estavam humilhados, estavam oprimidos, o primeiro governador morreu, estavam com medo. Ele falou, nossa, Nabucodonosor vai entrar aqui agora, vai acabar matando a gente, porque colocou Gedalias como governador, ele foi morto, matou também alguns oficiais dele, a gente vai ser morto. Então, a intenção era fugir, olha só, a intenção do coração era fugir para a terra do Egito. Então, a primeira lição que podemos tirar é que muitas pessoas que às vezes estão na casa de Deus, aí quando vem a pressão, vem a dificuldade, a primeira coisa que pensa é voltar para o Egito. Ah não, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, porque lá era diferente, porque lá era assim, porque lá eu vou conseguir, vou fazer. É pura ilusão. Esse pessoal, se sabe que a história, eles saíram da terra do Egito como escravos e agora quer voltar para a terra do Egito para serem protegidos. Nós sabemos que a nossa proteção está em Deus, não é verdade? E aí eles vão a palavra diz, nós estamos apresentando com humildade diante do Senhor, para que possa interceder, pedir a Deus por nós e tudo o que falar nós vamos fazer. Meu Deus! Eu pensei, que povo humilde, Então Jeremias agora vai orar, vai buscar uma direção de Deus, vai falar a direção e eles vão aceitar. Mas se você continuar lendo o capítulo, e por favor leia o capítulo detalhadamente, quando Jeremias começa a falar para eles que eles não devem ir, mas devem permanecer em Jerusalém, em Judá, e Deus vai guardar, Deus vai proteger, eles não gostaram da resposta. Não gostaram da resposta. E aí por isso que agora nós vamos no capítulo 43, no versículo de número 2. Então falou Azarias, filho de Rosaias, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens eles não falaram que era humilde, aqui está falando assim, e todos os homens soberbos dizendo a Jeremias, é mentira. Isso que dizes, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Jeremias, você está mentindo para nós. Meu Deus, acabaram de ver Deus usando Jeremias. Agora fala assim, é mentira, porque a resposta de Jeremias não agradou o coração deles. E nesses 12 anos de ministério, quantas e quantas pessoas que eu já encontrei pelo caminho que não se agradaram da resposta e botaram o dedo no nariz e falou, Deus também fala comigo. Eu lembro certa ocasião, em 2012, um rapaz me procurou que congregava, na época a gente pagou um curso para ele fazer,
E aí tal, ele fez o curso, passou uma temporada lá, e quando ele veio, pastor, nossa, eu tô cheio, eu aprendi muita coisa, muitos projetos sociais. Eu falei, que bom. Eu falei assim, nossa, eu quero apresentar para o senhor. Eu falei, tudo bem. E aí eu lembro que ele chegou lá em casa, eu peguei um caderno, está anotado até hoje, eu tenho esse caderno, né, como um testemunho. Eu falei, então anota aqui para mim, porque depois eu quero orar em cima, o que você, né, pretende fazer, qual que é a estratégia. E eu achei que ele escreveu 2, 3 palavras, ele escreveu a primeira folha, a segunda, virou a página e continuou escrevendo. E eu comecei a ler aquilo, era um projeto extenso. Na verdade, ele estava trazendo o curso que ele fez, onde ele estava trazendo para dentro da igreja na sua integralidade. E aí ele falava assim para mim, pastor, se o senhor não gostar, não tem problema não, porque lá eu aprendi a ouvir o não. E ele falou isso umas 5 vezes, eu estava lendo, tá. Aí ele falava, pastor, o senhor fica tranquilo, porque lá eu aprendi a ouvir não. Eu falei, que bom que você aprendeu a ouvir não. Até porque eu acredito que o não, ele é pedagógico, ele revela os nossos corações. E aí estava terminando de ler, pastor, o senhor fica tranquilo, porque se o senhor não gostar de alguma coisa, eu aprendi a ouvir não. Beleza. Aí eu olhei tudo, falei, não, muito bom o seu projeto, mas infelizmente a direção que Deus tem dado para nós é outra. Estamos começando agora e esse projeto seu é inviável. Era inviável no ponto de vista de execução, e também Deus revelava o coração. Deus falava, o Espírito Santo falava assim, esse projeto dele, ele quer mostrar para aqueles líderes lá do curso onde ele fez, né? Então ele quer mostrar para eles, né? Fala assim, olha, eu consigo, eu faço. Mas aí o Espírito Santo falou assim, fala para ele o não. Aí eu virei assim e falei, meu jovem, parabéns pelo projeto, mas como você já aprendeu a ouvir o não, então agora é não. Infelizmente não tem como aplicar esse projeto aqui na igreja e é não. Beleza. Passou umas 2 semanas e ele saiu da igreja. Falei assim, cara, mas ele não tinha aprendido a ouvir o não. O que eu fiz errado? Era para ter falado sim para agradar ele. E nesse meio do caminho, quantas e quantas pessoas eu encontrei que querem isso. Às vezes eles chegam em mim e falam assim, pastor, eu estou pronto para ouvir, viu? Aquilo que Deus falar para o Senhor, eu estou pronto para obedecer. E o Espírito Santo falando assim, ele não está pronto, porque o coração dele é cheio de soberba. Ai, meu Deus, como falar para essa pessoa? Às vezes tem situações que eu passo uma semana orando, eu vi minha esposa jejuando uma semana pela vida de alguém para dar uma resposta para ela, porque sabia que a resposta viria como uma bomba, porque ia contra os interesses e as intenções do coração, porque Deus revela o que está no coração. E aí chegava lá, fulano, é assim, 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 a pessoa ficava com raiva, irada. Eu já vi pessoas apontando o dedo para minha esposa falando assim, Deus também fala comigo, Deus também fala comigo. Fala, lógico que ele fala com todo mundo, não é verdade? Buscai e me achareis, mas o problema é que quando é a nível de liderança, ele vai falar com os líderes a nível de liderança e com as ovelhas a nível de ovelhas. E aí então deu uma direção e aí minha esposa falou, a pessoa ficou contrariada e pede para sair. Aconteceu então isso aqui, chamaram Jeremias de mentiroso. Jeremias, você é mentiroso, você não quer o nosso bem. Pelo contrário, o tempo todo o profeta queria o bem deles. Na verdade, quando você dá uma direção, quando eu falei não para aquele rapaz, eu queria treiná-lo, eu queria trabalhar ele para ele ser uma árvore frutífera, não é? Como você já viu trabalhando com minhas plantas aqui, ele precisava da poda para dar muitos frutos, mas não entendeu. Preferiu sair e assim vai ficar. Então, muitas vezes, você fala que está pronto para ouvir uma verdade, mas quando essa verdade vem à tona, você não está pronto para ouvir. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, pastor, né? Eu posso falar, né? Que às vezes a gente fica com medo de falar e o senhor não gostar. Pode, mas prepara para ouvir uma direção. Prepara para ouvir uma palavra. E aí então você tem que estar preparado para ouvir. Então, amados, aqueles não gostaram de ouvir. E aí você vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Na narrativa histórica, não está na Bíblia, mas você vai encontrar no historiador Flávio José, eles levaram Jeremias obrigado para a terra do Egito. Tipo assim, além de você ser mentiroso, agora você vai junto com a gente só para largar a mão de ser besta, para provar que você está errado.
mas você vai ver que Jeremias estava com toda a razão. Mas o propósito de Deus era cuidar desse povo. Se eles permanecessem em Jerusalém, seguindo os conselhos do profeta, eles sairiam vivos. Mas infelizmente, você vai ver que no capítulo de número 43, fala: uns serão destruídos pela espada, outros serão levados cativos, outros serão mortos, mas ninguém vai escapar. Sabe por quê? Por causa da soberba. Então, tome cuidado. Muitas vezes você ouve um não, ouve uma palavra de confronto, e aí você endurece o seu coração. Isso aí se chama uma pessoa melindre. Não seja melindre. Seja um homem ou uma mulher que tenha um coração ensinável, porque Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida. Glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.